Como você se conecta com as pessoas? Você sabia que existe uma técnica que faz com que você sintonize com mais facilidade com outro ser humano? Se existem duas pessoas, essa técnica funciona. E o nome dela é rapport, muitas vezes conhecida apenas como espelhamento, mas a rapport vai muito além disso. Facilita a linguagem não verbal, a linguagem verbal e faz com que a gente facilite também vendas, liderança e principalmente a comunicação nos relacionamentos. Vou te mostrar na prática como o rapport funciona e como você pode colocar essa técnica poderosa na sua vida e no seu trabalho. Nossa, aqui tá tão frio! Você também tá com frio? Como é que tá a temperatura aí onde você está? Simplesmente porque eu não posso ouvir você não significa que você não pensou na temperatura ou não respondeu de alguma forma. Rapport é isso, é essa sintonia. Quando você observa o ambiente, observa a roupa, o clima, a temperatura, o tom de voz, a forma como a pessoa se posiciona, você está se conectando a ela de uma forma verdadeira. Você precisa buscar essa conexão de indivíduo para indivíduo, se interessando pelo outro, querendo saber mais sobre ele, querendo entender como ele se sente naquele ambiente ou como ele está. E essas perguntas fazem toda a diferença numa conversa de abertura. E aí, quando você for perceber o que a pessoa se conecta ou não, você pode olhar o livro que ela está lendo, ou você pode ver no ambiente dela, se ela é uma pessoa mais organizada, menos organizada, se ela está com o tom de voz mais alto ou mais baixo, e sintonizar todas essas percepções para que você tenha uma conversa verdadeira, para que você se conecte com ela e faça com que você quebre o padrão e não esteja falando para si mesmo. Muitas vezes as pessoas se desconectam pela crítica, pela quebra de fala da outra pessoa. Não seja uma pessoa chata e cri-cri que fica toda hora cortando outra pessoa. Isso faz com que você se desconecte. Ou ser invasivo e ficar questionando coisas que a pessoa não quer falar. Quando ela, por exemplo, está contando uma história e a outra pessoa começa a perguntar: onde? Quando? Que horas? Não vai fazer diferença nenhuma se você souber a hora ou o lugar. A pessoa está contando dela. Sintonize e abrace aquela conversa. Escute o que ela tem a dizer. Fale sobre algo que ela também pode acompanhar. Perceba quais são os pontos de vista, quais são as situações ou até mesmo os interesses dela. Se você percebe que ela gosta de cozinhar, por exemplo, você pode falar disso e você pode sintonizar com ela dessa forma. Se ela se afastar e se mostrar na defensiva, se fechando em algum momento, é porque realmente aquele assunto não é tão interessante. Então não continue com ele. Pare aquele assunto e mude o tom da conversa, mude o rumo que está dando para aquela conversa com aquela pessoa, para que ela não se afaste de você e não se feche para você. A coisa mais interessante do rapport é quando a gente consegue perceber o outro na sua totalidade, entendendo que ele é uma pessoa carente e que daqui a pouco o que ele quer é simplesmente ser ouvido, é simplesmente ser entendido. E muitas vezes as perguntas mais assertivas são aquelas que vão de encontro com o interesse do outro. Perceba qual é o interesse e vá de encontro com aquilo que também é o seu interesse. E mostre que você está aberto e não fique simplesmente tentando vender e vender e vender, porque isso também é chato. Você pode criar relacionamentos não apenas simplesmente querendo fazer negócios, porque afinal a vida não é só negócios, não é só para isso que você vive. Mesmo que não saia negócio nenhum, você pode construir uma amizade a longo prazo. Como sempre, a dica mais importante vem no final. Quando a pessoa conta uma história, ela está mostrando o seu todo, sintonize com aquela história e confirme aquela informação. Se você for pensar, a pessoa está contando do churrasco no final de semana, conte algo seu também. Conte do seu último churrasco, como é que foi. Fale de algo engraçado, divertido. A pessoa se abre quando ela entende que não há ameaça, que não há algo que você está tentando fazer com ela. Tenha relações mais verdadeiras e um pouco mais abertas para que as pessoas se sintam à vontade.
E se você conseguir construir essa relação de rapport, com certeza você terá mais assertividade no relacionamento com outro ser humano, que é o mais importante, tenha certeza disso. Desejo a vocês uma ótima semana e a gente se vê semana que vem com mais linguagem não verbal e liderança, que é o nosso assunto atual. Um abraço e até!